Olá, estudantes de matemática. Vamos encontrar os valores de máximo e mínimo absolutos dessa função f de x igual a 3x² menos 12x mais 5 no intervalo de 0 a 3. Por definição, essa função sempre terá um valor máximo e mínimo nesse intervalo, contando que ela esteja definida nesse intervalo, que é o caso. O que nós vamos precisar para descobrir esses valores de máximo e mínimo? Nós vamos precisar calcular a derivada da função e igualar essa derivada a zero, pois os valores de x que fazem com que a derivada dê zero são os valores que nos dão os pontos críticos dessa função. Esses pontos críticos, eles podem ser valor de máximo ou de mínimo. E depois nós calculamos os valores da função aqui para os valores de x que nos dão os limites desse intervalo. Então nós vamos calcular o valor da função quando x é igual a zero e quando x é igual a 3. Com esses valores, nós definimos qual é o valor máximo e qual é o valor mínimo. Então, o primeiro passo é calcular a derivada dessa função. Como é uma função polinomial, então é muito fácil calcular essa derivada. Derivada de 3x² menos 12x mais 5 é igual à derivada de 3x², que é igual a 3 vezes 2 vezes x, menos a derivada de 12x, que é igual à derivada de 12 vezes a derivada de x, que é 1, mais a derivada de 5, que é 0. Então, a derivada dessa função é igual a 6x menos 12. Agora, nós vamos pensar para qual valor de x a derivada dessa função é igual a zero. Ou seja, quando que 6x menos 12 é igual a zero? Então, 6x é igual a 12, x é igual a 12 dividido por 6, que é 2. Então, nós já temos aqui um valor de x que nos dá um ponto crítico. Ou seja, quando x for igual a 2, vamos ver qual é o valor dessa função. Então, vamos calcular f de 2. Então, é 3 vezes o 2 ao quadrado, menos 12 vezes 2, mais 5. Então, o valor dessa função quando x é igual a 2 é 3 vezes o 2 ao quadrado, que é 3 vezes 4, menos 12 vezes 2, que é 24, mais 5. O valor dessa função quando x é igual a 2 é igual a 12 menos 24 mais 5. Então, essa função tem um valor igual a 17 menos 24, menos 7. Então, esse ponto em que o x é igual a 2 e o y é igual a menos 7, já é um ponto crítico dessa função. E é um ponto, né, que pertence ao gráfico dessa função. Agora vamos considerar os nossos limites ali do intervalo. Então, o primeiro é o x igual a zero. Então, qual é o valor dessa função quando x é igual a zero? Então, basta substituir ali na função, né, o x por zero, menos 12 vezes o zero, mais 5, e claro, né, vai nos dar ali o termo independente, que é 5. E também, quando x for 3, que é o outro limite ali, o valor da função, quando x for 3, é 3 vezes o 3 ao quadrado,
menos 12 vezes o 3 mais o 5. Então, essa função, quando x é igual a 3, fica 3 vezes o 9, que é o 3 ao quadrado, né? Menos 12 vezes 3, que é 36, mais 5. Então, o valor da função, quando x for 3, a menos 4. Então, nós temos os pontos críticos dessa função, ou seja, quando x é igual a 0, nós encontramos o y igual a 5. E quando x for igual a 3, nós encontramos menos 4. Agora vamos marcar no gráfico esses valores. Então, nós temos aqui o gráfico dessa função nesse intervalo, que vai de 0 até 3, e os pontos críticos encontrados. Quando o x é igual a 0, nós encontramos 5, um ponto crítico. Quando o x é igual a 2, deixa eu colocar até aqui, vamos mudar a cor. Quando x é igual a 2, então o valor do y é menos 7. Então, e quando x é igual a 3, e quando x é igual a 3, o y deu. Então, esses são os pontos críticos. O que nós percebemos é que o mínimo é dado por esse ponto em que o x é igual a 2 e o y é igual a menos 7. E o máximo nesse intervalo, né, que é o nosso máximo absoluto e o mínimo absoluto. E o máximo se dá quando x é igual a 0 e o y é igual a 5. Então, esses são os valores máximo e mínimo absolutos nesse intervalo dado.